Senhor, obrigada, Deus, por este momento. Senhor, obrigada, Pai, por esse privilégio, ó Deus, de mais uma vez, Senhor, podermos ouvir e aprender a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Jesus, que tu dê aí sabedoria e entendimento, Amém. Pai, cada vez mais para o teu servo, teu filho Marcelo. Obrigado, Pai querido, por essas vidas, Pai, que se dispõem a trazer o melhor de Ti para nós, Pai. Nós te Isso. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, semana passada a gente terminou, né, o capítulo 8 de Mateus com aquela passagem que todo mundo conhece lá dos endemoniados, né, gadarenos. E Jesus, né, pediu com uma palavra que os espíritos saíssem, entrassem nos porcos, né, e os porcos se precipitaram. E aí o pessoal, a cidade toda surtou e pediu para ele ir embora, porque não interessava para eles as pessoas estarem libertas de demônios, ter uma vida restaurada. O que interessava era as posses deles. Então, para eles perder as posses eram mais importantes do que qualquer pessoa, né? E aí a gente fez isso, né? Mostrando que a história se repete, né? Ainda hoje tem muita gente que a perda material é mais importante do que ver uma pessoa livre, né? Do cativeiro do diabo, né? Ver uma pessoa sendo curada, restaurada. E Jesus, ele não veio para evitar que a gente tivesse perda aqui na Terra, sabe? Foi para isso que ele veio para libertar a gente, né? As pessoas do poder da maldade, do poder de Satanás. Foi para isso que ele veio, para destruir as obras do diabo, né? Mas é que como a nossa mente, né, a mente de muitos está presa nas coisas terrenas, ao invés deles se alegrarem, né, os gadarenos, com a libertação de duas pessoas, eles estavam mais preocupados com os porcos que eles perderam, né? E aí, toda vez que pediam para Jesus partir, é o que acontece em Mateus 9:1, né? Ó, entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para sua própria cidade. Então, infelizmente, para eles, Jesus se foi. E é triste ver pessoas assim sempre trocando bênçãos materiais por bênçãos espirituais, né? Se sempre que você tiver que fazer algum sacrifício para receber alguma bênção espiritual, a pessoa vai rejeitar. E eu estou falando de crente, né? Aqui, quando a busca é constante com ganhos materiais em vez das bênçãos espirituais, né? E essa é a mensagem dessa passagem, né? Que essas pessoas elas estavam mais interessadas nas suas coisas do que na libertação das pessoas, né? E se as nossas prioridades, igreja, são as coisas materiais, as nossas coisas, né? E não vermos as pessoas sendo libertas, né? Do poder do diabo, a gente está seguindo a Cristo ou os gadarenos, né? Eu fiz essa pergunta semana passada, né? Que eu ainda falei que Jesus nunca força ninguém, né? Apocalipse 3:20, eis que estou na tua porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro e cearei com ele, né? Se a gente não abrir, entenderam? Vai acontecer igual com o Gadareno, ele vai, ó, outro lado, né? E, e aí, né, essa é a razão que Satanás tem trazido tanta confusão na vida de muita gente, né? Porque você não deixa Jesus entrar. E quando a gente não deixa ele entrar, ele vai embora, né? Eu dei até o exemplo do guarda-chuva, né?
Se você tiver completamente embaixo do guarda-chuva, você vai estar seco. Agora, se tiver metade para dentro e metade para fora, você vai se molhar, né? Então, as partes que a gente dá ao Senhor, elas vão estar totalmente protegidas, né? Isso é uma certeza. Mas a que a gente não der, essas vão ser afetadas pelo sistema de Satanás, pelo mundo, né? E com elas vão vir as coisas do sistema dele, né? Confusão, doença, problema e etc, né? Então, a nossa segurança está da gente permanecer integralmente no Senhor, sabe? Todas as áreas da nossa vida sujeitas embaixo do Senhor, né? E aí eu queria continuar de onde a gente parou na aula passada, em Mateus 9:2. Se alguém puder ler, Mateus capítulo 9, Eu li, verso 2. Amém. eu 9:2. É. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. É interessante que antes de curar o paralítico, Jesus perdoou o pecado. Ele sabe qual é o maior problema do homem, mesmo para um paralítico. O maior problema da humanidade é o pecado. Não tem nada comparado a esse. Então, Jesus sempre faz o que é mais importante para nós, mesmo que a gente ainda não saiba disso. Ele faz o que realmente importa. E aí eu queria que alguém lesse, continuasse, do 3 ao 5, por favor. Posso ler, pastor, já está aberto Vamos aqui. lá, continua então, Tereza. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoado te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Eu pergunto aqui, igreja, o que custou para Jesus perdoar os nossos pecados? A gente está num momento onde o pessoal para refletir um pouco, né? O cristão não precisaria disso, porque a Páscoa cristã é o partir do pão, mas, enfim, ele veio para perdoar os nossos pecados, ele não veio para nos livrar de doenças, mas do pecado, né? E aí no 6 ele continua, né, Tereza? Lê para a gente. Vou ler. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Estão entendendo, igreja? Isso foi para provar que o perdão dos pecados foi aprovado por Deus. Entendeu? Ó, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante, pegue o seu leito e vá para casa. Alguém pode abrir também Atos 2:22, que o apóstolo Pedro também comentou coisa semelhante? Atos 2:22, se alguém puder. Eu posso. Posso. Não vai, Ladri. Vai. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele dentre vós, como vós mesmos sabeis. Então, vocês viram, milagres, prodígios e sinais são uma aprovação do ministério de Jesus, aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, entendeu? E aí,
no 7:8, né? Ó, e o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Então a gente precisa sempre olhar para Jesus para aprender com as pequenas atitudes dele, né? Aprender com a vida, olhar para a vida. Aquilo que eu falo, quando a gente tem dificuldade com algum versículo, alguma passagem, o dicionário é a vida de Jesus. Aí a gente olha para como ele vivia. E aí a gente vai entendendo essas coisas, né? Vamos continuar lendo o verso 9, Mateus 9:9. Eu leio, pastor. Então vamos E lá. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O próximo. Então, não, pode parar aí, a gente vai fazendo de fatiando aí para a gente pegar tudo do texto, né? Jesus não chamou todos para serem seus apóstolos, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo o tempo todo, né? Ele estava sempre ouvindo a voz do Pai através do seu Espírito, né? O Marcão sempre fala para a gente, né? Fica com a anteninha em pé, né? Com a anteninha sobe a antena. Então, é assim que a gente, supostamente, o cristão deveria viver, né? Ouvindo e andando conforme a direção do Espírito Santo, sabe? Sempre com essa anteninha em pé, em todas as coisas, né? Como que a gente escolhe os nossos parceiros, né? Os nossos sócios, como que nós tomamos decisões, né? O que tem nos guiado? Né? O que está guiando a nossa vida, né? Dá para imaginar, a gente tem que trazer a realidade da palavra, a palavra para a nossa realidade atual, né? Então dá para a gente imaginar um contador assim bem remunerado, né? No meio do seu dia de trabalho, né? Não está no final de semana, não está de férias, está no meio do dia do trabalho, alguém chega e diz, siga-me. E ele se levanta imediatamente e começa a seguir. Se coloquem assim nessa situação, né? Tipo, você está trabalhando, Jesus diz, siga-me. Você larga tudo que você está fazendo, avisa seus colegas, seu chefe, ou seu sócio e vai, né? Meditem nisso, né, para ver o que a gente aprende com essas coisas, né? A gente às vezes pode imaginar, poxa, mas não seria melhor Jesus ter esperado, né, à noite para falar com ele em casa ali, né? Ele descansando de repente no final de semana, não seria mais razoável? Mas nem tudo que a gente acha razoável é razoável para o Senhor, né? Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, né? Isaías 55 fala que assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos dele são mais altos que os nossos e os pensamentos mais altos que os nossos, né? Então a gente não acessa toda a plenitude dele. E é interessante que todo mundo que Jesus chamou no respectivo local de trabalho. Pedro, João, Tiago, Mateus, a gente está lendo aqui, né? Ele não estava procurando pessoa que não estava fazendo nada, sabe? Todo apóstolo dele, ele foi no local de trabalho e chamou, sem exceção. Então, o que a gente aprende com isso, né? Que ele chama trabalhadores para servir ele. Ele não chama preguiçoso ou aqueles que não estão nunca fazendo nada, sabe? A regra geral na nova aliança é clara: o Senhor chama trabalhadores para servir ele, né? Quando uma pessoa está trabalhando e fazendo o seu trabalho, o que ela é? Ela é recompensada, não é? E quando ela larga
esse emprego, há um sacrifício já envolvido pelo Senhor. Estão entendendo? A Nelly está... já começa com um sacrifício pelo Senhor, sabe? Eu tenho que desistir de algo, né, da minha fonte atual de renda, perder ela. Então, isso aí já me dá uma boa indicação do nível de comprometimento que eu estou com essa missão de segui-lo, né? Enquanto que um desempregado ou uma pessoa que não está fazendo nada, um vagabundo, o que vai ter a perder? Né? Eu sei que é triste, mas essa é a realidade de muitos que servem nas igrejinhas por aí, sabe? O cara não conseguiu fazer nada e tem uma oportunidade lá e entra na carreira gospel, né? Sem preparo algum, sem formação alguma, começa a derramar óleo na cabeça de todo mundo e sai falando absurdo por aí, né? Essa é a realidade do meio, né? Principalmente do neopentecostal, que não tem um controle algum, sabe? Então, assim, dizem que foram chamados pelo Senhor, mas para servir o Senhor. Mas quem chamou? Né? Talvez foi um jeito de arrumar uma renda sem muito esforço. Aprende a doutrina da casa, né? Lê o manual e começa a ensinar o manualzinho lá, né? Não confronta muito, né? Aquilo lá e tal. Vocês estão entendendo assim a fragilidade do sistema de hoje, né? Então, Mateus e todos os apóstolos, eles foram chamados dos seus trabalhos, né? Então, com isso, eles já entraram passando o primeiro teste, o do sacrifício ao Senhor, né? O outro ponto também que é interessante é que quando a pessoa já tem, né, um trabalho secular, ela já conhece as pressões, né? Ela sabe como é o negócio, né? Pressão do chefe, dos colegas, dos superiores, dos clientes, dos prazos, né? Sempre vai ter, né? Então a gente sabe que não é fácil lidar com o chefe que demanda muito, né? Com pressão de cliente o tempo todo, né? Com as tentações do jeitinho para resolver, a propina, essas coisas que é comum, né? Você sair bem cedinho, né? Levantar de madrugada e voltar bem tarde da noite. E via de regra, aqueles que entram, né? Optam pela carreira aí, gospel, menos pressão, né? Prepara o sermão aí, 1, 2 horas e tal, e ok, vou falar o sermão do final de semana, e há pessoas assim que é 6 dias por semana, né? E alguns pastores, um sermão na semana, né? O resto da semana você vai acordando a hora que quer, prepara, tal. Então Jesus chamava trabalhadores que já eram fiéis em seu trabalho. Eles já tinham lidado com problemas, com pressões, com as lutas, né? E até mesmo Jesus lidou com isso, né? Como carpinteiro. E aí Mateus continua narrando, né? Ele mesmo está contando, né? Vamos ler o Mateus 10 e 11? Se alguém puder ler. Eu leio, pastor. E Vamos lá. aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. O 11 também? 11 também, por favor. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então é assim, né? Tava a festança lá na casa de Mateus, né? A gente leu lá, muitos publicanos e pecadores, né? Então, para a época, Mateus era um cara abastado, né?
Era um cara rico, porque poucos conseguiam receber muita gente, né? Naquela situação, né? Naquele contexto que eles viviam, uma pessoa assim recebendo muita gente é uma pessoa que era abastada. E aí perguntaram, né, para Jesus, por que que o mestre de vocês come com publicano, né, que era o que o Mateus era, né, o coletor, e pecadores? O problema desses coletores, né, dos publicanos, era a corrupção instalada no sistema, né? E aí Jesus, ouvindo, disse no 12, continua lendo para a gente, então, o 12 e o 13, por favor. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, assim, uma pessoa saudável não precisa de médico. São os doentes que precisam de médico, não é? Então, Jesus estava dizendo que esses que vocês chamam de publicanos e pecadores só estão doentes. Eles precisam da minha ajuda, é o recado de Jesus, né? Mas vocês, fariseus, estão mais doentes do que eles. Só que vocês não enxergam isso, né? A hipocrisia, o orgulho de vocês, mas na verdade vocês estão piores que eles, porque vocês nem sabem que precisam de médico. Então Jesus estava sendo sarcástico com eles para enfatizar essa questão, né? Ele chamava os fariseus que estavam terrivelmente doentes de saudáveis. Ele estava dizendo que já que eles eram saudáveis, eles não precisavam de médico. Quando Jesus disse assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então ele estava dizendo, já que vocês pensam que são saudáveis, eu não vim para vocês. É o que ele estava dizendo. Tipo assim, vocês são muito mais doentes que eles, mas vocês não conseguem nem enxergar. Esse era o contexto de Jesus aqui, né? Esses que percebem que estão doentes, né? Se você não perceber, como que você vai ser curado? Você vai continuar doente sem saber que está doente, né? Uma vez que eles percebem que estão doentes, Jesus está falando, eu estou aqui para curá-los, né? E aí o Senhor foi bem direto com eles, né? Vocês julgam tanto essas pessoas, né? Publicanos, pecadores, tal. Depois de fazerem todas as suas orações, os seus sacrifícios, né? Ele vai no 13. Lê para a gente, Teresa, por favor. 13. É. Ide, porém, aprendei o que significa, né? 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, o que que ele quer, né? Compaixão, né? Misericórdia mais do que sacrifício, né? Ele não quer sacrifício, julgamentos, né? Jesus sempre escolheu o lado dos pecadores em detrimento do lado dos religiosos, sempre, sempre, né? Lembra o lado da mulher pega em adultério? Os fariseus estavam do lado lá, os pecadores do outro, né? A mulher. Quem que ele defendeu? Não quer dizer que ele aceitava o pecado, não é isso. Lembra? Vai e não peques mais, né? Então, é um exemplo para a gente seguir, né? É um exemplo para a gente seguir a vida de Jesus. Aí vamos no 14 e no 15, se alguém puder ler. Verso 14 e verso 15. Eu leio, pastor. Então Vamos lá. chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam?
15 também. E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Então, assim, na 16 também. igreja. Não, vamos parar aqui. Isso aqui eu queria só fazer um comentário aqui. Jesus nunca deu mandamento para a gente jejuar, né? Por isso a gente não deve dar mandamento para os outros também, né? A maneira que Jesus não deixou o mandamento para jejuar, ele não disse se vocês jejuarem, né? Não foi isso que ele disse, como se fosse uma coisa opcional. Ele disse assim, quando vocês. Então a gente sabe que temos que jejuar, é uma disciplina espiritual que ele deixou para a gente, né? Agora, uma das razões do nosso jejum é porque o noivo não está aqui com a gente. Porque Jesus não está aqui conosco, né? Então, nesse caso, esse jejum é uma expressão de amor, né? Que o noivo está ausente, né? E aí, nos próximos versos, no mesmo contexto, ele começa a explicar aqui no 16, né? Ó, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Então, assim, você vai rasgar a roupa assim que você lavar, né? O tecido novo vai dar aquela encolhida e vai romper a roupa velha. Então, não dá para a gente pegar a nova aliança e colocar como um remendo na velha. Não vai funcionar. A roupa velha é a velha aliança. E muitos cristãos ainda vivem nela, apesar de Jesus falar, ó, você vai colocar, vai estourar, né? Então, tipo, as coisas que são faladas, pô, se você não der o dízimo, vai ser punido. Sabe? Você começa a trazer coisa da antiga e aí você encaixa o da nova. Aí você estoura o odre, né? Não tem como. Então, assim, eles ouvem uma boa mensagem da nova aliança e coloca como um remendo na velha. Eu estou na velha, mas eu estou botando os remendos. É isso que Jesus está falando, né? No meio do legalismo que eles vivem, eles recebem algo da nova aliança, tipo assim, eu posso viver livre do pecado, ou que Deus é o meu pai. Só que não abolem as coisas da velha aliança. Vão colocando como se fosse remendo. Né? É o que Jesus está falando. Só que o resultado final é pior se não tivesse colocado o remendo, porque vai rasgar completamente a roupa, né? Então, o entendimento errado das coisas na nova aliança, né? Nesse caso, Jesus está dizendo do jejum em particular, né? Porque até mesmo essas coisas pequenas tem que ter um entendimento correto da nova aliança, não um entendimento equivocado da velha. Na antiga, tinha a lei que dizia até os dias certos e como fazer. Mas na nova aliança não há lei como devemos jejuar. Apenas a informação. Eles vão jejuar, né? Quando o noivo não estiver aqui, eles vão jejuar. Em outro texto, quando eles jejuarem, né? Mas não há uma regra para isso, apesar de muitas igrejas quererem colocar regra, mas não há. Não há, né? De novo, é uma excelente disciplina espiritual. E Jesus disse que nós iríamos, e também falou quando eles jejuarem, né? E aí ele continua explicando sobre o jejum com outro texto no 17, se alguém puder ler. Eu posso. Então vamos lá. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Esse é outro excelente exemplo que Jesus usou. Quando a gente coloca vinho, né, em odre velho, eles vão expandir e vão se romper.
O odre velho, ele já laciou, ele não aguenta mais expansão do vinho novo. É o mesmo exemplo para a vida na nova aliança. Se a gente tentar viver a vida da nova aliança no sistema da antiga, sobre jejum, oração, dízimo, etc., o sistema vai estourar. Esse é o recado de Jesus para nós, né? Toda nova aliança tem que ser vivida no padrão da nova aliança, né? A vida da nova aliança tem que ser vivida na igreja da nova aliança, não é na igreja da antiga. A gente não pode viver uma vida na nova numa igreja da velha. Então não dá para a gente colocar vida da nova aliança num sistema da antiga, mas a maioria das igrejas não percebe isso e continua o sistema antigo operando e colocando os remendos. Isso em todas as áreas. Então, Jesus estava exemplificando aqui com o jejum, né? E aí vamos lá, do 19 até do 18 ao 22, se alguém puder ler, que a Adri já deu sinal de que tem meia hora, né? Eu vou aqui, 18 ao 22. Ao 22, Ju, por favor. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. Jesus, levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Glória a Deus. O que a gente aprende aqui, né, com a vida de Jesus? O que a gente aprende, né? Que ele permitia que os programas dele fossem alterados pelas pessoas em necessidade, né? Muitas vezes, né, a gente tem um planejamento tão rígido que a gente não permite nenhuma alteração, né? E nem vemos as necessidades das pessoas, né? Nem vemos. Então é bom a gente ter a nossa disciplina, óbvio que é a gente planejar as nossas atividades, mas se a gente for muito rígido com a nossa programação, a ponto de não permitir nenhum tipo de interrupção, a gente não vai deixar nenhuma pessoa com necessidade ser atendida por nós. Nenhuma. A gente vai estar sendo mais rígido que o próprio Jesus, né? Nós vemos vários exemplos na vida de Jesus onde ele permitiu que o programa original fosse alterado, né, modificado por alguém com necessidade, né? Até mesmo para atender Nicodemos, né, que fala que foi de madrugada. Então ele permitia alguns inconvenientes, né, no seu programa original para atender as necessidades das pessoas com carência, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter sabedoria, né, para discernir quando a gente pode ter o programa interrompido, né? Por isso que não há lei para isso, não há regras, né? Há um princípio que guia essas coisas, assim como guiava toda a vida de Jesus, né? Ele era guiado pelo Espírito Santo. Senão a gente vai ser interrompido dia e noite, igreja. Dia e noite. Principalmente se o ministério vai crescendo. A demanda, né? A gente não vai conseguir atender todas as necessidades, todos os convites e todas as demandas. Jesus misturou os dois, né? É trocadilho, né, Ju? Então, assim, se a gente tentar isso, atender todo mundo, a gente não vai cumprir a vontade de Deus na nossa vida, né? Então, assim, qual convite a gente deve aceitar e qual a gente deve recusar, né? A gente vê na vida de Jesus que houve convites que ele recusou. Então, a gente precisa desse equilíbrio. Por isso que a vida de Jesus é a nossa bússola, né? Vamos abrir Lucas 4, ler o verso 42 e o 43, se alguém puder.
Eu posso. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Fora, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. A gente não pode viver apenas com as normas, as regras, né? Viver na lei. Se a gente viver dessa maneira, a gente vai estar completamente fora da vontade de Deus. Você viu? Aqui a gente acabou de ler, ó, não queria que ele fosse embora, multidão. E ele é necessário que eu vá e foi, né? Então, o princípio básico da nova aliança é que a gente deve andar guiado pelo Espírito Santo, né? Porque a palavra diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são o quê? São os filhos de Deus, né? Romanos 8,14. Os guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus, né? A palavra diz isso. E aí ele continua, né? Insistindo em viver a lei, né? Eu tenho aqui, ó, a cartilha, né? Então, assim, quando Adão estava lá no jardim, isso é tremendo, igreja, a gente entender isso, né? Ele podia escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? Que é o quê? É uma lei, uma figura da lei, é que nos mostra o que é bom e o que é mal. Mas ele sabia a consequência disso, que era a morte espiritual na hora, né? E a outra árvore era a árvore da vida, que simbolizava o quê? Essa vida guiada pelo poder do Espírito Santo, né? No jardim, Deus já deu a letra, em todas as áreas, né? Então, Adão teve a chance. E quando ele escolheu a lei, os israelitas viveram mais de 1.400 anos debaixo desse sistema. E aproximadamente 2.000 anos atrás, a gente lê que Jesus, né, a gente passou pelo sermão todo, né? O que Jesus fez? Subiu o padrão da lei, lá no Sermão do Monte. Foi? E ainda hoje, o cristão está querendo voltar para a lei. E eu, de novo, igreja, não estou dizendo que os mandamentos não são importantes, não é isso. O problema é que a gente pode obedecer os mandamentos pelo espírito da lei. Andar dessa maneira, né? Porque se a gente quiser viver só na letra, a Bíblia diz que ela mata e que o espírito dá vida, né? Então, mesmo a letra da nova aliança vai nos matar. Veja quantas denominações que vivem por alguns versículos completamente fora do seu contexto e aquilo vira uma lei. Todo mundo está formatado, aquele é o versículo. E está totalmente fora do contexto. Está gerando morte. Tá gerando morte, né? E 1 João 2,6. Quem pode ler para a gente? Um, seis. 2,6. 1 João. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aí, a Ju já deu a letra para a gente aqui, ó. Ou seja, todo cristão, né? Porque se você é cristão, você permanece nele. Você tem que viver como ele viveu. Olha que simples aí, ó. Não é a regra, né? Dele, esse atende, esse não atende, esse atende, esse não atende, esse atende, esse não atende. Não é isso. É ser guiado o tempo todo pelo Espírito de Deus, né? Andar com isso, né? Saber. Eu já recusei alguns convites para ministrar, mas demandas eu ainda estou em processo. Eu tenho dificuldade de negar, né? E eu tenho que aprender a ouvir.
que sim e não são resposta para toda ocasião, se for dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Enfim, vamos lá no 22, se alguém puder ler. Eu leio, pastor, 22. E 22. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, se referindo à mulher, né? Tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Então, Jesus sempre encorajava as pessoas, né? Ele nunca desencorajava ninguém, né? A Ju tem essa qualidade, né? Ela sempre arruma um jeito de ver algo e de encorajar você, né? E Jesus fazia isso sempre, né? Todos os que colocam medo ou ficam desencorajando não estão seguindo Jesus, cara. Estão no time do inimigo lá, cara, né? Porque Deus não nos deu espírito de medo, né? O Marcão falou ontem, não deu espírito de medo, de condenação. Ele sempre vai nos encorajar para nós irmos além, né? Para onde ele preparou que a gente poderia estar, né? E aí ele chega, né? Jesus chegou no destino inicial dele, né? Ele atendeu às necessidades e aí ele chegou no 23 e no 24. Quem pode ler? Eu leio, pastor. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, e disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Vê se a vida de Jesus estava fácil. Ó. O cara chega lá, vai falar aqui e ainda o pessoal rindo dele, né? De novo, igreja, muita gente morreu em Israel no tempo de ministério de Jesus, ok? Em 3 anos e meio, muita gente morreu. E até onde eu sei e até onde eu li, ele ressuscitou só 3. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva. Ok? Então, assim, vocês já acham que em 3 anos e meio só teve 3 casos de morte em Israel? Né? Eles acham que nunca pediram para Jesus ir orar por outras pessoas, né? Ele não foi ressuscitar todas as pessoas que morreram em Israel. A gente precisa entender isso. Porque tem os ministérios entortando a letra, né? Qual que era o princípio? Essas pessoas, por acaso, eram mais especiais para Deus? Óbvio que não, né? A fé delas era maior. A Bíblia não diz nem da fé de Jairo, ou mesmo a fé de Marta, de Maria, né, as irmãs de Lázaro, mas ele era sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele estava sempre pronto para seguir a direção do Pai através do Espírito Santo o tempo todo, né? Então, centenas ou até milhares de pessoas podem ter morrido nesse período e não havia lei para eles serem ressuscitados. Ou lei nenhuma, né, que nenhuma pessoa podia ser ressuscitada. Ele seguia a direção do Espírito Santo de Deus. Às vezes ele ia e às vezes ele não ia. Lembram lá no poço de Betesda? Tinha lá o verso, está lá em João, né, 5, falou que tinha uma multidão de enfermos. Multidão. Não era de pessoas, não, de enfermos. Ele foi lá e tocou em um. Ele falou: você quer ser curado? E nem muita fé o cara tinha, porque ele falou: não tem ninguém para me pôr, né? Nem sei. E aí Jesus vai lá, ó, levanta, pega o seu leito e anda. E aí ele curou o homem e foi embora. E o restante da multidão de enfermos? Se Jesus perguntasse se eles quisessem ser curados, você acha que eles não iam responder que queriam?
Mas ele foi lá e curou uma pessoa e foi embora. Então, o princípio da vida de Jesus era esse, ser guiado pelo Espírito Santo, né? Um dia a gente vai entender completamente essas coisas, que hoje a gente vê meio embaçado, a própria Bíblia diz, né? Mas a gente vai entender, é uma promessa, né? Mas uma coisa é certeza, se a gente andar guiado pelo Espírito Santo, a gente sempre vai estar fazendo a vontade de Deus, 100%. Né? Há coisas que Deus quer que a gente faça e a gente só vai fazer se a gente ouvir o Espírito Santo de Deus. E há coisas que Deus não quer que a gente faça, que se a gente ouvir o Espírito Santo, a gente não vai fazer. Agora, se a gente não ouvir, com certeza a gente vai continuar fazendo. E não é nem por maldade, você vai continuar fazendo a vontade, achando que você está fazendo a vontade de Deus. Né? E, na verdade, a gente pode estar atrapalhando a obra de Deus, igreja. Eu vou dar um exemplo em Atos 3. A gente lê que Pedro foi até a porta do templo e lá tinha um coxo de nascença. Está lá em Atos 3:2. Se alguém puder ler, é Atos 3, do 2 até o 5. Eu posso. Então, vamos lá. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Vocês já acham, igreja, que em 3 anos e meio do ministério de Jesus, todas as vezes que ele foi no templo, ele não passava por esse homem? Ou por outros também pedindo esmolas? Né? Ele podia até ter pedido para Judas para dar alguma esmola para eles, né? Ou até mais de uma vez, né? Todos esses anos aí, com a generosidade dele. Mas se ele tivesse curado esse homem antes desse momento, o que aconteceria com o avivamento que a gente viu em Atos 4? Porque lê, amor, o Atos 3:11. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo, dizendo: Então, aí Pedro começou aquele sermão, não foi? E o resultado, 5.000 almas. Atos 4:4. Lê para a gente terminar essa passagem. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, Jesus andava sempre guiado pelo Espírito, né? Muitas vezes a gente pode estar atrapalhando a obra de Deus por causa das nossas próprias obras, né? Não há nada de errado em fazermos obras, mas a gente deve procurar fazê-las conforme a vontade de Deus, né? Imagina se você tivesse com o filho pródigo e aí você resolvesse facilitar dele, você começa a dar comida boa para ele em vez lá dele comer os negócios dos porcos ali. E aí ele não volta para casa do pai. Aí a compaixão da alma atrapalhou o processo, né? Deus estava disciplinando aquele filho porque ele precisava ser disciplinado para voltar para a casa do pai. Então, nesse caso, a sua ajuda tirou ele da vontade do pai, da vontade de Deus, né? Então, mesmo as coisas boas que a gente faz pela nossa própria razão ou vontade, pode trazer problema maior
do que o resultado que Deus espera, né? Por isso que Jesus era guiado sempre pelo Espírito, né? Vamos ler o verso 25? Estou voltando aí no 9, né? Para a gente sair um pouco. Estamos na menina lá, da filha de Jairo, tá? Eu leio, pastor. Tá. 25. É. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E, igreja, outra coisa, ele nem permitiu que aquela multidão que estava lá visse o milagre, hein? Foi só João, Pedro e Tiago. Porque hoje vem cá, galera, né? Não. E aí no 26, né, a gente lê que a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra, né? Então, a gente precisa, igreja, sempre estar sensível à voz do Espírito Santo em nossa vida e no nosso ministério, né? E responder sempre à direção dele, do Espírito, né? Essa é a chave, né? Eu não gosto de usar esse termo jargão aí, mas da nova aliança, ser guiado pelo Espírito, né? Porque, às vezes, por causa de algum dom que ele nos deu, a gente acha que a gente tem que ir em todo lugar e atender todas as demandas. Principalmente quando o dom é assim muito exacerbado, você acha que, meu, mas Jesus não viveu dessa maneira, e ele tinha todos, a plenitude de todos, né? E a gente tem que aprender com a vida dele, né? Então a gente tem que aprender a viver pela árvore da vida, ou seja, ouvindo sempre a instrução do Espírito Santo, né? Vamos abrir esse verso de Isaías 30, que esse verso foi cumprido na nova aliança. Isaías 30, 21. A Adriana está dando ru-ru porque eu vou conseguir terminar às 9. Essa é minha mulher, né? Jesus Quando te caprichou para ver. desviares, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. É. Então, o cumprimento dessa profecia foi na nova aliança, depois do Espírito Santo, né? Então, ó, quando você se desviar aí para a direita ou para a esquerda, vai ter uma voz. Esse é o caminho, anda nele. E nem sempre é a nossa vontade, e às vezes é uma obra que você está querendo fazer que é uma bondade, que não é um pecado, nada disso. Mas não é o caminho que ele está pedindo para você andar, né? Então, o Senhor está buscando por aqueles que andem, né, no caminho que ele vai indicar, que ele vai guiar, porque o propósito, né, a gente não enxerga a fotografia toda, né? A gente não entende, a gente tem aquele pedaço, né? E às vezes não, né? Toda, a maioria das vezes, vai, que às vezes pode até ser que tenha alguma coincidência, mas a nossa agenda vai atrapalhar a agenda do pai, entendeu? E mesmo fazendo coisas boas, né? Não estou dizendo de fazer besteira, não, estou falando de fazer coisa boa, né? Então, a gente pode andar como ele andou e cumprir a vontade de Deus como ele cumpriu. Por que ele cumpria sempre? Porque ele só andava ouvindo o Espírito. Então, não tinha dúvida que ele estava fazendo a vontade do Pai, né? Então, que Deus ensine a gente, né, como igreja dessa geração, dessa Ion, a andar dessa maneira, né? Nesse tempo difícil que a gente está vivendo, né? Que a gente consiga calar as outras vozes e estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, né? Aí a semana que vem, a gente, se Deus permitir, entra no 10, né? Que aí é o chamado dos apóstolos, né? Aí a gente vai. Tem muita coisa aí para a gente ver. Eu não quero entrar agora, ainda tem uma que só tem 2 minutos. Eu quero deixar para a semana que vem a gente finalizar isso daqui e entrar
no chamado, né, dos 12 as instruções também. Amém? Eu vou passar para vocês o PDF, tá? Com os versículos e com o esboço da aula. E aí qualquer coisa a gente vai conversando, tá bom? E Vai antes de descansar, eu Juju. encerrar, E antes de eu encerrar aqui, para quem está na internet, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho e curte o nosso canal. Tá? Isso aí.